In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Caríssimos, hoje celebramos a festa de São Bartolomeu. Nos Evangelhos tem uma passagem, porque São Bartolomeu, diz a tradição, e também a ciência teológica moderna, identificam com Natanael, o mesmo Natanael. E nas Sagradas Escrituras tem uma passagem sobre Natanael, não é hoje o Evangelho aqui foi outro, né? Onde se cita o nome de Bartolomeu. Mas naquele Evangelho, Jesus dá um elogio, diz uma palavra a Natanael, a Bartolomeu, dizendo que, em síntese, que ele é um verdadeiro israelita. Ali se encontrava um verdadeiro Israel. E é muito importante, e é muito importante para hoje, esse elogio de Jesus feito a Natanael. Claro, depois a Bartolomeu, enfim, saiu, como vemos, a evangelizar terras difíceis, terras estrangeiras, Índia, Armênia, e sofreu um martírio dolorosíssimo, enfim. Tá? Mas a primeira consideração que podemos fazer é sobre este nome, Natanael, esse elogio que Jesus dá a ele, isto é, de um verdadeiro israelita. O que significa isso? Significa que Natanael, Bartolomeu, estava imbuído, era um íntimo representante da esperança de Israel. Quer dizer, tinha na sua formação, Bartolomeu recebia toda a formação do povo de Deus no Antigo Testamento. Isso. Ele portava consigo toda esta herança. E nesse sentido nós devemos dizer que a verdadeira fé judaica conduz a Jesus Cristo. Está aberta a Jesus Cristo. E de fato, queridos, há desafios no Antigo Testamento que o povo judeu hoje jamais vai superar, enquanto não se converter a Jesus. Bom, já vamos dizendo o próprio Messias, né? Eles esperam eternamente e jamais receberão, porque o seu Messias já veio. Pronto. Mas também a promessa de Pentecostes, isso é coisa do Antigo Testamento. Aliás, o Espírito prometido do Pai, por causa disso. O Espírito novo, uma nova aliança. A nova aliança. É outro tema da nova aliança. Enfim, há muitos temas no Antigo Testamento que nunca e jamais serão bem respondidos por Israel enquanto não virem em Jesus Cristo e na Santa Igreja Católica, em Jesus Cristo e na Santa Igreja Católica, a realização de todas as promessas de Deus feitas no seu Antigo Testamento, na sua Bíblia. Verdade que depois lá, pelo ano 100, houve a dissensão, e por causa justamente da igreja, os judeus não quiseram tomar certos livros que nós consideramos canônicos. Mas de qualquer forma, mesmo nas escrituras deles, lidas assim, em represália, em rejeição da Santa Igreja, ali ainda eles têm as promessas, todas as promessas.
Quer dizer, o que precisa Israel? O que precisa Israel? Com certeza, Israel deve olhar para o tempo presente e ver como se realizam outras promessas da Escritura, assinalando o fim dos tempos. Acho que isso é muito importante. Israel entender que desde 48, com o retorno justamente deles para a Palestina e a tomada de Jerusalém, cumpre-se mais uma palavra, mais uma profecia das Escrituras que assinala justamente o início do fim dos tempos. E que por isso mesmo urge que eles, enfim, reconheçam o Cristo e a sua igreja. E de tal monta a importância disto que, em não o fazendo, como outras profecias nos avisam, eles vão cair no engodo do anticristo. E receberão o anticristo como o Messias. A teimosia vai levá-los a isso. Teimosia de não querer reconhecer o Cristo. Jesus, a palavra Jesus tornou-se uma algeriza entre os judeus. Tá? Essa palavra, não querem nem pronunciar o nome do Senhor. Tornou-se uma algeriza. Hoje é uma algeriza isso. Essa palavra, eles têm pavor, fogem. Ouvir, o microfone diz essa palavra, eles algeriza para eles. Então, sim, por isso é importante conhecer, mesmo no seu velho livro, as profecias que se referem a hoje. Para que entendam a urgência do importante passo que devem fazer. Mas, se querem se convencer que Jesus é o Messias, podem ir também às suas sagradas Escrituras para ver nele a realização de tudo quanto a lei e os profetas dele anunciavam, dele diziam, de Jesus, nosso Senhor diziam. E então possam se converter. Quanto nosso Senhor espera esta conversão. Sabemos que essa conversão, assim digo, está acontecendo muita conversão. As notícias que nos chegam é de que há muita conversão, não digo só, infelizmente, a Santa Igreja Católica, mas há muita conversão para Jesus, para o Evangelho. Entre os judeus, mesmo na Palestina. Muita conversões se narram. Jesus e a bem-aventurada Virgem Maria têm realizado grandes sinais no meio deles também, para que se convertam. Com certeza. Contudo, nós sabemos que a grande maioria só se converterá depois de terem reconhecido, depois de terem recebido o anticristo como o seu Messias, e depois então que tiver se abatido sobre toda a humanidade, sobre eles também, o grande castigo e os 3 dias de trevas. Só então. A última coisa a acontecer nesse mundo será a conversão desses cabeça dura. A Sagrada Escritura chama eles de serviço dura. São cabeça dura, pescoço duro, não dobram o pescoço a Deus nosso Senhor, esses judeus, esses israelitas. Será a última coisa a acontecer será verdadeiramente a sua conversão. Mas São Bartolomeu nos lembra também outros povos de difícil conversão, de teimoso apego a tradições antigas. Conservadores, esses são conservadores, verdadeiramente conservadores. E sobretudo na Índia, aqueles povos do extremo oriente, todos eles. Quão difícil. Japão também,
quão difícil a conversão destes povos pagãos apegados às suas antigas tradições. Para eles é também a novidade do Evangelho e do Emanuel, do Deus conosco, do Senhor de Jesus, afinal, vindo ao encontro de todos os homens e fazendo de dois povos divididos, de judeus e pagãos, um único povo na Santa Igreja Católica, é muito difícil, muito difícil. Paramos aí os séculos. Começou com toda a coragem e até com alto preço de sofrimento e de martírio, o Bartolomeu começou lá o serviço. E atravessamos os séculos, chegamos ao fim dos tempos e quem fará a China, por exemplo? Será um dos grandes títeres, justamente, do anticristo para provocar a Terceira Guerra Mundial. Esses povos do Extremo Oriente. A China, coitadinha, a Índia, a coitadinha ainda na sua tão extremada pobreza. Não tem tanta força. Mas está lá nesse bloco, junto com Putin. São todos lá nesse mesmo bloco. Todos lá, juntando forças para justamente apoiarem o anticristo nessa grande avançada, sobretudo contra a Europa, que está se armando. Já está se armando. Com certeza. Então, esses povos também estão a pedir, estão necessitando do grande castigo e dos dias de trevas. Agora é preciso evangelizar. É preciso dizer-lhes o Evangelho. É preciso que de alguma forma chegue a eles, aos seus ouvidos, a notícia de que estamos no fim dos tempos. É preciso que chegue a eles a notícia de que o Senhor esteve no meio de nós e há de voltar. E de que tudo isso que está acontecendo no mundo, a nova ordem mundial e o grande castigo infligido ao homem, sobretudo pelo próprio homem, pela mão armada do homem contra o homem. É preciso evangelizar, é preciso dizer a eles, é preciso que tenham ouvido dizer do Senhor. Senão, a graça fica muito difícil de trabalhar para a salvação daqueles numerosíssimos povos. E agora, queridos, a dizer a verdade, o tempo da evangelização já se esgotou, já passou. Quem não aproveitou, fica com aquilo que está. E a misericórdia de Deus, tudo aquilo que compõe o grande castigo, sobretudo o aviso, essa iluminação interior, onde Deus se revela a cada uma das pessoas, a todos os povos, a todas as gentes, a toda a humanidade. E mesmo o dia das trevas, como último ato, será a oportunidade para que cada um se volte a Deus. Se volte a Deus. Mesmo que não conheça ainda o seu Cristo. Mas se volte a Deus. Se volte a Deus. E assim possam ser salvos. É um grande mistério que nós vivemos hoje, sobretudo hoje, e sobretudo nesses dois povos. Agora, coitados, entregues a esta pobre igreja, dirigida pelo falso profeta. Como fica? Como fica a evangelização? Como fica o chamado destes povos? Entregados às mãos de quem? Entregá-los às mãos de quem? A terrível problemática de hoje. A contra-igreja, entregá-los à contra-igreja, essa aparência de religião que a modernidade
fez cair sobre essa prostituta que se tornou o Vaticano? São as grandes questões. Só Deus mesmo pode realmente operar pelo castigo, pelos dias de trevas, a conversão e a salvação destes povos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo em